Então agora eu vou contar uma novidade para vocês. Adivinha quem vem falar hoje? Adivinha? Dioraci Russo. Ele é de Polônia e já veio aqui, né, Dioraci? Já veio aqui, ele está retornando na nossa casa, pelo que ele já é de casa, já é nosso parça, não é? Nosso parça. Então vamos recebê-lo com aquele carinho gostoso que essa turma tem para dar, despejando no orador as boas-vindas, as boas energias, as boas expectativas, para que ele possa nos ofertar com a sua mensagem. Obrigada, viu? Muito obrigada por estar aqui. Boa noite a todos. É uma satisfação retornar a esta casa, onde realmente nós nos sentimos em casa. É um prazer, é uma alegria rever amigos queridos, é uma satisfação fazer parte deste grupo. O tema que trazemos para a noite de hoje é a vida de Eurípides Barçanufo. Eurípides nasceu na cidade de Sacramento, Minas Gerais, Triângulo Mineiro, no dia 1º de maio de 1880, portanto, no dia do trabalho, porque seria um trabalhador incansável, um propagador do Evangelho do Cristo, alguém que veio à terra como espírito missionário, viveu apenas 38 anos, porém viveu intensamente o amor, a sabedoria, a bondade. Desencarnou no dia 1º de novembro de 1918, filho do senhor Hermógenes Ernesto de Araújo, o senhor Mojico, e de dona Jerônima Pereira de Almeida, dona Meca. Os pais, portanto, conhecidos em Sacramento como Mojico e Meca, eram dois seres humanos maravilhosos, pais exemplares, católicos fervorosos, participavam ativamente de todas as celebrações religiosas dentro do catolicismo. E como católicos, porque realmente o rótulo não importa, eles vivenciavam o amor e ensinavam aos filhos os princípios evangélicos, o amor ao semelhante, o perdão das ofensas, a caridade para com todos. E nesse ambiente salutar é que o jovem Eurípides foi se desenvolvendo. Uma família materialmente pobre, financeiramente não tinham muitos recursos, uma prole numerosa, o que era comum à época. Eurípides era o terceiro filho de uma família que seria constituída por 15 irmãos. Imaginemos educar 15 crianças, educar 15 jovens, não é? Uma tarefa extremamente árdua para os nossos dias. Àquela época, muito comum. E o garoto Eurípides, desde tenra idade, ele já demonstrava uma inteligência fora do comum. Era um menino que se destacava em
todas as disciplinas na escola. Então, desde os primeiros anos de vida, ele demonstrava uma inteligência brilhante e uma bondade descomunal, bagagens espirituais, aquisições imorredouras e intransferíveis. Poderíamos dizer que ele já trazia em sua bagagem as duas asas simbólicas bastante desenvolvidas, ou seja, a asa do conhecimento, a asa científica e tecnológica e a asa da moralidade. As duas asas que simbolizam a possibilidade de voos no plano espiritual, ele trazia das reencarnações pretéritas, ou seja, bagagens espirituais, aquisições imorredouras e intransferíveis. Por quê? Os bens materiais aqui permanecem, nada levaremos conosco, nada nos pertence, tudo é empréstimo, porém, as aquisições da alma são imorredouras. O conhecimento adquirido, o amor que brota no coração, que vem da alma e que esparge bênçãos pelos caminhos por onde passa, isso é imorredor, isso é intransferível. Eu não posso receber do meu irmão a bagagem de amor que ele tem. Ele pode, em forma de doação, fazer o bem para mim. Porém, se eu quiser continuar com toda a minha bagagem de grosseria, de inferioridade, eu não incorporo em mim aquilo que ele tem em sua alma. Por isso é intransferível. E Eurípides era esse espírito que veio à Terra como missionário. Uma grande missão lá no Triângulo Mineiro, no final do século XIX e início do século XX. Cresceu no seio da Igreja Católica, como os pais lhe ensinaram, aprendeu através do catecismo as primeiras lições evangélicas, fez parte, juntamente com os padres, de todas as celebrações. Ele era o chamado coroinha, como nós conhecemos, e era aquele garoto amado e respeitado por toda a sociedade sacramentana. Todos tinham pelo garoto Eurípides um afeto, um carinho muito grande, porque ele conquistava a todos. Os professores admiravam a sua inteligência e a sua bondade. Desde os primeiros anos, ele já colaborava, ensinando aos amigos que tinham dificuldades. Ele auxiliava os professores. Aprendeu as primeiras letras com o professor Joaquim Vaz de Melo, na escola Miranda. Foi ali que ele começou o alfabeto, foi ali que ele começou a desenvolver-se intelectualmente, fazendo com que aquela bagagem pudesse ser revivida. Ele estava apenas relembrando o que já trazia na sua bagagem. Por isso, a facilidade que ele tinha para aprender. Ele aprendia. É comum nós encontrarmos crianças, jovens, que se destacam em uma, duas ou três disciplinas. Tem aquele que é muito bom em exatas, então ele tem uma facilidade em matemática, física, química.
geralmente apresenta dificuldade na língua portuguesa, na língua inglesa. Eurípides aprendia todas as disciplinas do ensino fundamental e do ensino médio. Ele estava sempre adiante dos professores. Sabia biologia, botânica, anatomia, fisiologia. Ele lia livros de medicina com um professor que passara pela casa dos seus pais, e ao perceber, era um médico, que ele tinha essa facilidade, deixou alguns livros, e foi a partir daí que ele iniciou as suas pesquisas, e depois, quando jovem, fundou uma farmácia, com medicamentos que ele próprio manipulava das plantas. Enfim, Eurípides era este ser humano incomum, ímpar. Poucos que já passaram pela terra com a mesma envergadura deste jovem Eurípides. No ano de 1900, ele ainda era católico. Ele funda a Irmandade São Vicente de Paulo, com 20 anos de idade. Em 1902, com alguns amigos professores, ele cursou apenas o ensino médio. Ele não teve oportunidade de ingressar numa universidade. Aliás, o sonho de Eurípides era fazer medicina. E ele até tentou. Bagagem intelectual ele tinha para tal. Porém, quando foi feita a sua matrícula na Universidade do Rio de Janeiro, a mãe, que sofria crises epilépticas, e tinha uma afinidade muito grande com o jovem Eurípides, apesar da prole numerosa, ela tinha essa ligação muito forte com o filho Eurípides. E quando ele deixa a casa paterna para iniciar os seus estudos no Rio, as crises da mãe se tornaram mais intensas e ele decidiu renunciar ao seu sonho para permanecer ao lado daquela que lhe dera a vida e pela qual ele daria a sua, se preciso fosse. Então ele renunciou ao seu sonho para ficar ao lado dos pais. Olha que espírito! E esse amor, esse afeto, ele tinha pela família, pelos jovens da comunidade, pelos idosos. Ele tinha esse amor, esse respeito por toda a sociedade sacramentana. Ele era amado, ele era respeitado. Os padres adoravam o jovem Eurípides, tanto que no ano de 1903 ele ganha uma Bíblia de um padre amigo. Muitos poderiam questionar, mas que novidade, ganhar uma Bíblia? Na realidade, àquela época, só os padres, só os religiosos tinham acesso aos textos bíblicos. O homem comum não tinha a Bíblia. A interpretação era passada pelos padres. Mas tal o carinho, o afeto, o respeito que eles tinham pelo jovem Eurípides, deram-lhe uma Bíblia, no ano de 1903. E ele, logicamente, estudava, interpretava os textos bíblicos, porém havia uma passagem que ele tinha algumas dúvidas.
bem-aventurados os pobres de espírito. Como? Bem-aventurados os pobres de espírito. Esse era um questionamento. E ele perguntou aos padres, aos amigos, mas estes lhe disseram que havia entre os céus e a terra mistérios que não nos cabiam indagar, questionar. Que ele aceitasse como verdade e não questionasse. Mas ele era um jovem pesquisador, estudioso, e não se satisfazia com meias respostas. E ficou com aquela interrogação em sua mente. 1904, portanto, com 24 anos, é que ele se converte ao espiritismo. Ele se torna espírita. Falaremos logo em seguida como se deu essa conversão. Como é que ele se tornou espírita? Imaginemos se hoje ainda existem algumas pessoas, hoje já uma minoria, que tem preconceito, que até discrimina, que ainda diz, mas você frequenta a casa espírita? Mas é verdade que lá se conversa com os espíritos? Não é mesmo demônio? Nunca ouviram isso? Existem ainda algumas pessoas que, por não terem conhecimento, fazem essa interpretação. Imaginemos há mais de um século. Imaginemos no início do século XX. As perseguições eram constantes aos espíritas. Então, um jovem com 24 anos de idade, amado, respeitado por toda uma sociedade, dentro da igreja, no seio da igreja católica, tornando-se espírita. Ele vai sofrer muito. E nós falaremos sobre isso. Os muitos encargos do jovem Eurípides. Aos 22 anos, portanto, no ano de 1902, a partir de 1902, ele ocupava 5 funções. Ele era professor do Liceu Sacramentano, colégio que ele fundara com alguns amigos professores, ele que não cursara nenhuma universidade, mas que tinha conhecimento sobre biologia, física, química, letras, falava línguas como o inglês, o francês, tinha domínio, ele era um autodidata, ele só estava recordando o que trazia na sua bagagem. Era um espírito muito avançado para a época, para a nossa época, diríamos, né? Além de professor, ele era o diretor do Liceu Sacramentano. E sempre que faltava professor, ele tinha condições de substituí-los com maestria. Substituía brilhantemente. Jornalista, escrevia para o jornal A Gazeta de Sacramento, artigos belíssimos, muito bem fundamentados, vereador e secretário da Irmandade São Vicente de Paulo. Vereador, foi eleito em 2 gestões. E na segunda, houve uma mudança na legislação da época, na lei orgânica, na lei do município, do estado, e o legislativo
atuaria não mais por 4 anos, e sim por 6 anos. Então, aqueles que já estavam no poder permaneceriam mais 2 anos. Só que ele chegou para os amigos e disse o seguinte: eu fui eleito para legislar por 4 anos. Eu estou renunciando, porque eu não sei se é a vontade popular que eu permaneça. Apesar dos amigos, dos seus pares, terem insistido, porque ele era brilhante, ele desempenhava todas essas funções com perfeição, ele renunciou ao cargo. Isso prova a dignidade do jovem. Poucos fariam isso, né? Poucos fariam isso. Não nos cabe falar da política, né? Bom, como se deu a conversão de Eurípides? Se ele era tão ligado à igreja, um pesquisador, um estudioso, como é que ele se tornou espírita? Como se deu a sua conversão? Existe lá próximo de Sacramento uma fazenda chamada Santa Maria, né, Oceano? Fica a 14 quilômetros de Sacramento. As excursões que vão a Uberaba, Araxá, Sacramento, vão até a casa do Eurípides, que está ali em Sacramento, vão até a Gruta Palhares, vão até a Fazenda Santa Maria, onde se deu o início de fenômenos estranhos, a partir de 1900. A partir do ano de 1900, nessa fazenda aconteciam fenômenos que hoje nós conhecemos como efeitos físicos. E o que eram esses efeitos físicos? Vozes eram ouvidas que vinham do teto, que vinham das paredes, das árvores, como se objetos sem vida pudessem falar. A planta tem vida, mas paredes não têm vida. As plantas não falam, e vozes eram ouvidas. Na realidade, eram os espíritos que se manifestavam através da doação de energia de médiuns que existiam ali na fazenda, sem saberem que eram médiuns, que estavam doando essa energia para que os fenômenos acontecessem. Vozes, pedras eram atiradas nos telhados, marcas nas roupas, marcas de mãos. De um momento para o outro, as roupas ficavam marcadas, sem que houvesse uma causa aparente, porque a causa havia, ela não era visível, mas a causa existia, eram os espíritos, né? Sempre há uma causa, nós sabemos disso. E logicamente, o que é que se falava lá em Sacramento, em toda a região? Que os moradores da Fazenda Santa Maria estavam dominados pelo demônio, porque não entendiam. Então as pessoas fugiam dos moradores da Fazenda Santa Maria. A região toda tinha medo, literalmente medo. Aliás, vocês tomaram conhecimento daquele fenômeno que ocorreu em Polônia há alguns anos, não é? De uma casa em que objetos eram arremessados, a casa pegou fogo, um fenômeno que nós acompanhamos. Hoje não é tão frequente, mas ainda ocorre.
E por que hoje não é tão frequente? Porque hoje nós temos a literatura espírita. Hoje, esses fenômenos são mais raros, porém, eles ainda acontecem. São reais, são verdadeiros, não é fantasia. Tanto que o doutor Aguinaldo foi lá para nos dar todo o alicerce, toda a orientação para que pudéssemos auxiliar a família, naquela época. E nós, os espíritas de Polônia, fazíamos o evangelho na casa todos os dias, durante um ano, e orientando a família para poder vencer aquela fase difícil. E foi vencida. Era um chamamento, era um convite, eram espíritos que estavam ali tendo um objetivo: convocar a família. E vários parentes do Eurípides abraçam o espiritismo, porque muitos viviam na fazenda Santa Maria, inclusive este senhor, que é conhecido como Senhor Mariano, tio de Eurípides. Foi na casa dele que você ficou, uma vez, numa excursão. Do Senhor Mariano, um pouco mais velho que o jovem Eurípides, 4 ou 5 anos, mais velho que o jovem Eurípides. Também um dom mediúnico, uma faculdade mediúnica muito aguçada. Fundaram lá na fazenda um centro espírita, Fé e Amor. Isso graças a um amigo do senhor Mariano, um empresário, que era espírita, que deu todo o suporte, que deu, Frederico Peiró, ele se chamava. Foi o Frederico Peiró, por isso existe hoje Peirópolis, lá próximo, em homenagem a esse empresário espírita. Ele quem deu todo o suporte evangélico e todo o suporte material para a construção do centro espírita, lá na fazenda Santa Maria. E aqueles que eram médiuns, sem saberem, começam a estudar a doutrina espírita e passam a ter controle sobre a faculdade, sobre as suas faculdades mediúnicas. Eram muitos médiuns que estavam ali na fazenda Santa Maria e começam a trabalhar nesta casa espírita, Centro Espírita Fé e Amor, inclusive o senhor Mariano. Eurípides era um homem praticamente realizado, porém ele tinha na vida 3 problemas que o preocupavam. Lembram que eu falei da doença da mãe? Sofria desmaios, A conversão do tio Mariano ao espiritismo. O tio Mariano era espírita, mas ele ainda era católico. E as bem-aventuranças que ele queria compreender. Eram as 3 preocupações do jovem Eurípides, antes dele se tornar espírita. E como vai se dar a grande transformação do jovem Eurípides? É agora que nós vamos falar. É o ano de 1904. Numa noite, o senhor Mariano vem a Sacramento e dorme na casa de Eurípides. E o jovem pede à mãe, Dona Meca, que prepare a cama do tio em seu quarto. O que ele pensou? Eu vou falar ao meu tio para que ele abrace o catolicismo. Embora ele não tivesse preconceito, ele desejava conhecer. Ele sempre foi pesquisador. Objetivo: provar ao tio que espiritismo era obra do demônio, porque foi o que ele sempre ouviu, mas ele vai
perceber um impacto nesta noite. O tio, sem recursos verbais para conversar com o sobrinho, para convencê-lo, né, do contrário, entrega-lhe o livro de Leon Denis, Depois da Morte. Esse livro é maravilhoso. Nós precisamos ler antes de desencarnar. Leon Denis, Depois da Morte. E o jovem Eurípides, naquela noite, não dormiu. Leu a noite toda e percebeu que Espiritismo tinha uma fundamentação lógica, coerente, não podia ser obra do demônio. Esta obra, principalmente a parte que fala sobre Deus, essa inteligência máxima, causa primária de todas as coisas, a definição de Deus abordada no livro Depois da Morte, fez com que Eurípides balançasse. E ele decidiu visitar a casa espírita lá da Fazenda Santa Maria. Ele desejava conhecer mais. Numa sexta-feira da Paixão de 1904, Eurípides e um amigo vão a Santa Maria assistir à sessão mediúnica. Naquela época, as sessões mediúnicas eram feitas todas com portas abertas, todos podiam assistir. E ele e esse amigo vão, sem dizerem nada a ninguém. Decidem ir, preparam os cavalos, àquela época, né? Os meios de transporte e de comunicação eram muito mais difíceis. Decidem e vão. Lá chegando, eles conheciam todos os moradores da Fazenda Santa Maria, e Eurípides constatou que todos os moradores da Fazenda Santa Maria estavam ali presentes, mas havia 2 lugares reservados. E eles não haviam dito nada a ninguém, queriam. Os espíritos já tinham alertado que os jovens chegariam. Foi uma surpresa. E ele pensou, não disse nem ao amigo. Mentalmente, Eurípides estabelece 3 condições para a sua total conversão. E João Evangelista deu uma comunicação. Ele pensa apenas. E que esta seja através de Aristide. Aristide era um médium da casa espírita, analfabeto. Não sabia sequer assinar o próprio nome. Não sabia. Era completamente analfabeto. Com a explicação das bem-aventuranças. Olha como ele foi exigente. Que João Evangelista deu uma comunicação, que seja através de Aristide, o médium menos culto que havia ali em todo o grupo, e que o espírito de João Evangelista explique as bem-aventuranças. Não era essa a dúvida que ele tinha? Bem-aventurados os pobres de espírito. Como bem-aventurados os pobres de espírito? E eis que de repente, o médium começa a falar, usando uma linguagem extremamente culta, era para convencer, né? Uma linguagem que não poderia ser a de Aristide, analfabeto, explicando as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito,
são aqueles humildes que não se sentem plenos, que não são vaidosos, que estão abertos para receberem a verdade. É o homem humilde, o pobre de espírito, no sentido de ser receptor de tudo que é novo, de não se sentir pleno. Eu sei, eu domino, eu conheço, eu não preciso de mais nada. Esse é o orgulhoso, esse não é o pobre de espírito. Pobre de espírito, portanto, no sentido de homem humilde, simples, que recebe algo novo, analisa, interpreta e aceita. E durante alguns minutos, o Espírito explanou sobre cada passagem das bem-aventuranças, convencendo o jovem Eurípides. E ao final da mensagem, o Espírito diz: João Evangelista. Claro, qualquer um de nós receberia algo como uma mensagem dessa e nos converteríamos se não fôssemos espíritas. Nada mais convincente, nada mais verdadeiro, mais puro. Logo em seguida, um outro espírito se manifesta dizendo que o jovem Eurípides, a partir daquele momento, teria uma nova fase em sua vida, que ele renunciasse ao cargo da Sociedade São Vicente de Paulo, que ele entregasse toda a sua tarefa, todo o seu trabalho desenvolvido dentro da Igreja Católica, sem nenhum sentido pejorativo, crítico, porque até aquele momento ele desempenhara com brilhantismo, mas iniciava-se uma nova fase, uma nova tarefa, e agora dentro da doutrina espírita, no seio da doutrina espírita. Mas ele seria provado, ele seria testado, porque todos lhe voltariam as costas, ele perderia tudo, materialmente falando, porém, que ele se mantivesse firme, porque tudo lhe seria restituído, que ele tivesse fé, perseverança e batalhasse, não se deixando cair pelas críticas, pelas ofensas, pelas perseguições. Vamos imaginar alguém que tem no seio de uma sociedade todo o respeito das pessoas, todo carinho, era um professor brilhante, era alguém dentro da igreja respeitado, alguém que como político se destacava pela honestidade, pela integridade. De repente, sofrer perseguições, críticas, calúnias, e todos lhe voltarem as costas, será que nós resistiríamos? Será que permaneceríamos fiéis à nova crença, à nova doutrina? Porque é preciso pensar lá no início do século XX, numa sociedade diferente, com outros valores, com outra visão do que é o Espiritismo. E era essa sociedade que ele teria que enfrentar. Aliás, ele teria que enfrentar a si mesmo. E
ele renuncia a tudo. E depois de ir à fazenda Santa Maria para educar sua mediunidade com Mariano Cunha, que é o senhor Mariano, o tio, e Frederico Peiró, o empresário, né? Sua conversão se completa. Eurípides foi prevenido pelos espíritos que todos o abandonariam, iria perder tudo, mas os ganhos seriam espirituais. Ficou 3 meses naquela fazenda, depois de ter entregue o cargo de presidente da Irmandade São Vicente de Paulo e se desligado da Igreja Católica. Iniciou-se um período de perseguições e desprezo ao grande educador de Sacramento. Porém, a mediunidade de Eurípides assumiu proporções inimagináveis. É aí que as faculdades mediúnicas afloram. Ele começa os estudos da doutrina espírita, ele tem as orientações na casa espírita, e as faculdades mediúnicas vão desabrochando. Ele vai moldando, não é, cada uma delas, porque foram muitas. No começo de 1907, Eurípides decidiu fechar o Liceu Sacramentano. Não tinha mais alunos, não tinha mais professores, não tinha mais dinheiro para nada. Claro, ele se tornou espírita, ele era a figura principal dentro da escola, os pais tiraram os filhos, os professores abandonaram a escola, ele ficou sozinho. E ele decidiu fechá-la, não havia mais o que fazer. O único dinheiro que Eurípides tinha era o seu pai lhe pagava para fazer a escrita do armazém comercial da família, né? A ação do plano espiritual. Eurípides chorava copiosamente, e eis que surge um espírito iluminado e lhe deixa uma mensagem: meu filho, não feche a escola, apague da placa Liceu Sacramentano, que guarda resquícios da vaidade humana, escreva no local, né, Colégio Allan Kardec. Vamos parar um pouquinho e fazer uma análise. Ele estava sendo perseguido porque se tornara espírita. Os pais tinham tirado os filhos da escola. Os professores tinham abandonado. Tirar da placa Liceu Sacramentano e escrever Colégio Allan Kardec parece um absurdo, não é? Parece algo incoerente, ilógico. Dê aulas do Evangelho do meu filho às quartas-feiras e monte um curso de astronomia. Aliás, ele tinha também muitos conhecimentos de astronomia para a época. Repito, monte um curso de astronomia. Lembram Frederico Peiró, um grande empresário? Então, ele tinha suporte financeiro, ele teria para desenvolver um novo trabalho dentro da seara espírita. Porém, abrir uma escola, dar aulas do Evangelho de Jesus, para quem? Que pai mandaria o filho para a escola? Só que os moradores da fazenda Santa Maria passaram a vir para Sacramento, onde existe o Colégio Allan Kardec até hoje, né? E assistir às aulas do professor Eurípides. Mas esses moradores da fazenda Santa Maria, muitos deles não eram médiums? Não eram médiums de efeitos físicos, inclusive?
E o que acontece? O Espírito dá a mensagem e diz: o novo colégio terá a proteção do meu manto de amor. Maria, serva de Deus. Esta mensagem foi da mãe de Jesus para Eurípides. Isso é incomum. Isso é só para Chico, Eurípides, para os médiuns que vieram à Terra com uma grande missão. E ele começa a dar aulas para os moradores da Fazenda Santa Maria. E o que acontece então? O colégio foi aberto. A mãe e os amigos de Santa Maria vinham assistir às suas aulas. Eram médiuns de efeitos físicos e ajudaram Eurípides a montar um aparato espiritual. O homem não havia ainda descoberto as técnicas de comunicação que hoje nós temos. Porém, Eurípides falava no colégio e sua voz era ouvida em todas as casas da região. Quem já foi a Sacramento já deve ter ouvido muitos moradores de lá dizerem isso, né? Que quando o Chico dava as aulas, Eurípides dava as aulas no colégio, as famílias ouviam. Ele falando do amor, falando do perdão, da benevolência para com todos, da caridade. E logicamente essas famílias, ao ouvirem mensagens belíssimas, cheias de amor, mensagens que contagiavam, foram percebendo que não poderia ser obra do demônio. E ele vai aos poucos reconquistando aqueles mesmos amigos, porque através desse fenômeno, Eurípides reconquistou amigos, professores e alunos. E em pouco tempo, o Colégio Allan Kardec se tornou o principal núcleo de ensino do Triângulo Mineiro, de Minas Gerais e provavelmente do Brasil. Olha que bênção. Mas nós, se alguém de nós, fosse Eurípides, se fosse Eurípides, teríamos vencido, porque ele veio como missão. Mas nós, na condição evolutiva em que nos encontramos, nós teríamos dado crédito a esse espírito? Teríamos escrito lá na placa do colégio, do Liceu Sacramentano, Colégio Allan Kardec? Eu vou ser apedrejado, eu tenho medo, aí que eu vou ser perseguido. Mas ele teve fé, foi perseverante, foi realmente digno da missão a que veio à Terra, né? E conta-se que muitas curas foram realizadas através da mediunidade de Eurípides Barçanufo. Muitos partos foram feitos, com ele presente, fisicamente, ajudando ou em desdobramento. Conta-se que numa determinada ocasião, ele estava dando aulas, já no Colégio Allan Kardec, teve aquela ligeira sonolência que os alunos conheciam, sabiam a razão, e ele se desdobrou. Depois de alguns minutos de silêncio e respeito geral pela autoridade moral que ele tinha, depois de alguns minutos, ele recobra a lucidez e diz aos seus pupilos: fui até a fazenda tal, realizei um parto difícil, o marido não sabe, já estava a caminho, ele está chegando, vai bater à porta, e eis que alguém bate à porta, chamando-o.
para que fosse até a fazenda realizar o parto. E ele diz: eu já fui. Mãe e filho passam bem. O pai não acreditou. Eurípides, naturalmente, pediu a alguém que permanecesse na sala e acompanhou, em respeito àquele pai, a preocupação do pai. Ele foi novamente até a fazenda, agora com o próprio corpo físico, com a matéria, e lá chegando, a mãe disse assim: Eurípides, mas você voltou? Então ele realmente ali, ele se materializou diante daquela mulher, realizou o parto, graças a esse desdobramento, e retornou ao corpo físico da primeira vez. E assim foram muitas outras situações em que ele pôde realizar curas, partos, inclusive obteve a cura da própria mãe, Foi uma das primeiras curas, graças à sua faculdade mediúnica. E ele passou a ser bastante respeitado novamente. Finalizando, viu, gente? As curas de Eurípides, As pessoas passavam mal em algum lugar e de repente seu Eurípides chegava sem que ninguém o chamasse. E muitas curas e partos eram feitos através dele, 1918, a febre espanhola chegou ao Brasil. Muitas mortes. Eurípides adoeceu, atendendo aos enfermos. Enquanto teve forças, mesmo com febre altíssima, socorria. E detalhe, muitas pessoas obtiveram a cura, mas a missão de Eurípides estava concluída. Então, se muitos obtiveram a cura, e muitas mortes também, logicamente, porém, no dia 1º de novembro de 1918, ele é chamado à pátria espiritual. Ele parte, porque era o fim da sua missão. Todos nós partiremos, todos nós deixaremos o corpo físico. Não estamos aqui para vivermos eternamente nesses corpos que ocupamos. Nós voltaremos à pátria verdadeira, à casa do Pai. E chegou o fim da sua tarefa. Chove, em sua profunda dor, milhares de pessoas soluçantes, acompanham o pequeno caixão ao cemitério, derramando suas lágrimas sobre aquele corpo inerte que será lançado ao pó da terra. Odilon José Ferreira, um ex-aluno do Colégio Allan Kardec e discípulo de Eurípides Barçanufo. Porém, se aquele corpo já definhado pela doença, aquele pequeno corpo, aquele pequeno caixão, se ele volta para o seio da terra, para o pó da terra, no plano espiritual, uma pleiade de espíritos da esfera crística o aguarda em festa. Olha que bênção, Que maravilha. Então, que nós consigamos avançar um pouquinho mais na senda do progresso, para um dia galgarmos planos mais elevados. Falta muito, com certeza, não desanimemos. Já demos os primeiros passos, já tivemos inúmeras reencarnações e teremos outras.
A má notícia é que nós ainda precisaremos reencarnar muito. A boa notícia é que todos, sem exceção, chegaremos à perfeição. Todos nós, um dia, seremos plenamente felizes. Seremos espíritos puros, perfeitos. Não importa qual seja a nossa condição evolutiva atual, chegaremos. Não importa os deslizes que já cometemos, são muitos, com certeza. Não importa esse passado de sombras, apressemos o passo, a pressa deve ser nossa. O quanto antes nós abraçarmos a causa do bem, mais rapidamente chegaremos à perfeição. Mais rapidamente. Se não tivermos pressa, sofreremos um pouco mais, mas chegaremos. Todos. Essa é a boa notícia, né? Vamos nos reencontrar um dia, vamos rever entes queridos que nos precederam na grande viagem, vamos matar a saudade do pai, da mãe, dos filhos, dos amigos que partiram antes. Vamos prosseguir a marcha, vamos reencarnar, vamos voltar à pátria espiritual, idas e vindas, inúmeras, mas chegaremos lá. Muita paz e que Jesus nos abençoe.